Então, agradeço às professoras Carla, professora Elaine. Ambas nos trazem muitos pontos para reflexão, né? Questões muito importantes que mexem comigo, imagino que com a maioria de nós. Eu ressaltaria, assim, da fala das professoras que elas trazem muitas outras formas de fazer, né? Formas de pensar diferente, de quebrar com um padrão que já está pré-estabelecido e que a gente costuma ver sendo feito, né? E daí isso com relação a novas formas de formar-se, de formação, novas formas de ressignificar o aluno, novas formas de pensar o atendimento, as gambiarras, enfim, novas formas. E acredito que quando a gente se coloca aqui em diálogo, nós estamos pensando juntos essas novas formas, estamos, de alguma forma, é um ato de resistência estarmos aqui em diálogo, né? Aí me marcou bastante quando a Carla fala sobre os muros, né? Acho que esse ato de resistência é nós chegarmos, darmos de cara com o muro e conseguirmos fazer o desvio e talvez nos colocarmos a construir pontes, como propôs o professor Cláudio hoje pela manhã e como aparece na fala da Elaine, né? E eu deixaria também a pergunta que foi trazida aqui algumas vezes, né? O que nós consideramos inegociável, né? E daí abro para o diálogo, para que a gente possa continuar conversando. Nós temos cerca de 25, 30 minutos para conversarmos e proponho que a gente faça a mesma dinâmica que foi construída pela manhã, 3 manifestações e devolvemos a fala para as professoras para que a gente possa seguir conversando. Tudo bom, gente? Então, representando o Ricardo, né? Vou fazer umas considerações, vou tentar ser breve, né? Legal, linda essa construção da Carla da pele, né? Medicalização como pele. Eu lembro muito, tem sido um conceito muito importante para mim, Nicholas Rose, que fala que a medicalização fez de nós o tipo de humanos que nos tornamos. Então, nossa própria constituição como sujeitos ocidentais tem a ver com os processos de medicalização. E eu lembrei de uma cena, o nome do Padilha está um nome meio maldito recentemente, mas uma cena do próprio Tropa de Elite 2, onde o Capitão Nascimento fala que quando um soldado atira, são várias mãos que puxam o gatilho. E quando um profissional prescreve medicamento por uma primeira vez, são várias mãos que apertam o carimbo. Eu queria deixar essa cena clara, né? A gente não fazer esse tingimento de que, como se fosse o ato de prescrever pela primeira vez, abrir a porta, é um ato isolado do mundo, né? Tem um dado muito interessante de uma pessoa muito querida do Rio de Janeiro, uma colega minha, que ela entrevistou prescritores, entrevistou psiquiatras, neurologistas, pediatras, e um dos dados muito interessantes dela é o seguinte: não é o fato do cara ser neurologista ou psiquiatra que faz ele prescrever mais ou menos, é o fato do cara estar sozinho. Quando o cara não tem uma equipe para dialogar, é onde você observa maiores padrões de prescrição. Então, é um fato importante. Não tem a ver, o neurologista, não, isso é lenda, né? Entrevistando, ela se deu conta disso. O que eu queria pegar sobre a porta de entrada e porta de saída? Eu vou tentar ser bem breve mesmo. Na minha pesquisa do mestrado, eu encontrei que as causas de encaminhamento para neurologia, causas educacionais, superam causas por epilepsia. Numericamente, dado empírico, constituidinho, amarradinho. Tá? Então, é o seguinte, quantas mãos estão puxando esses gatilhos? Né? Estão colocando a criança na cena com aquele prescritor que trabalha sozinho, né? Eu mesmo já presenciei cenas onde a decisão já estava tomada antes da gente entrar na sala. E, por mais que eu esperneasse, brigasse, a consequência ia ser pior. Então, as prescrições são a muitas mãos. O que eu queria pegar um pouquinho da cena da Elaine é o que eu vou chamar de porta de saída. Tu faz esse gesto de ir conversar com esse profissional, né? Considerando. Eu tenho apostado muito na autonomia das crianças e adolescentes, o que eles têm a dizer sobre a medicação que eles tomam. Eu acho que a gente tem que se ocupado muito pouco de escutar isso. A gente assume a posição a priori de que medicação é ruim e a gente silencia elas pressupondo isso. Não. Eu na minha prática, eu trabalho negociando com eles. Não quero tomar. Vamos ver que possibilidades, que margens de negociação e eles serem protagonistas nesse processo da própria porta de saída, né? E são processos dificílimos.
depois que alguém abriu a porta. O inferno é abrir a porta. Pegamos também um pouco para jogar outras nuances aqui, a coisa das epidemias, né? Tem um cara que é fantástico, a Ania vai chegar daqui a pouquinho, não sei se a Ania vai falar, chamado Gil Eyal, que ele pesquisou a epidemia do autismo. Bem resumidamente, o que ele fala é que houve um deslocamento de expertise. A expertise que era centrada no médico da instituição se deslocou para a comunidade. E ele vai dando uma série de evidências que esse é o motor da epidemia de autismo. Então, parece meio paradoxal, quando a expertise sai do médico e vai para as famílias e para os outros profissionais, é que o boom do autismo aconteceu. E faz pensar que os processos de medicalização muitas vezes acontecem sem médicos, né, em várias instituições medicalizadas, sem nem nunca ter tido nenhum profissional médico no quadro. Então, é interessante, queria um pouquinho trazer essas tintas aqui, essas nuances, para a gente ir borrando o nosso litoral aí. Tá? Só para circular. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou me sentindo aqui estranho no ninho, né? Porque eu sou assistente social também, só tenho mais umas 2 ou 3 colegas aqui também da área. Mas eu queria esse tema da tarde, ele foi bastante angustiante para mim fazer a escuta, na medida em que eu sempre trabalhei na mediação entre escola e saúde, né, e família. Cada vez mais eu percebo que, nesses tempos difíceis, se reduzem ou se extinguem espaços de troca, de diálogo, né, tanto com a família, como com a escola, e da escola com a saúde, e entre eles, de um modo geral. E muito menos com a criança, né? Então, nós estamos num retrocesso, e isso vem nesse conjunto. Por outro lado, eu venho com as colegas já há algum tempo na secretaria, parando vários momentos e analisando o nosso papel de mediadores entre esses atores. E uma das questões que nos preocupa, eu acho que eu posso falar, é que, tanto da parte dos profissionais da saúde, aparecem críticas, e, a meu ver, algumas bem consideráveis, assim, com relação à educação, e da parte da educação também, com relação aos profissionais da saúde, e, inclusive, das famílias, com relação à escola, aos profissionais de saúde, enfim, essas críticas aparecem. Mas o mais preocupante me passa na medida em que a confusão desses papéis, o que é da escola, o que é da saúde, o que é da assistência, o que é da saúde, enfim. Porque alguns profissionais em sala de recurso, eu percebo, isso não é regra, mas acontece, eles se colocam como alguns mini consultórios dentro de escolas. São os consultórios. Então, assim, os alunos que são de CIR não são da escola, eles são da CIR. Esse é um dos. A Sala de Integração e Recursos. Então, esse já é um problema, porque dentro da escola já não se fala sobre aquele aluno. Aquele aluno, aquela professora vai falar com a família, quanto muito ela e mais ninguém. Então, desconhecem histórico familiar, desconhecem que essa criança vem de um contexto, que ela vem de uma situação socioeconômica que muitas vezes passa por violência, passa por uma série de questões que interferem diretamente na aprendizagem. Por outro lado, também, alguns relatos que saem de dentro da escola que falam de tudo menos do que é para o profissional da saúde saber. Por exemplo, ele quebrou, ele brigou, ele bateu, ele mordeu, ele fugiu, ele esganou, bom, tudo que ele fez de errado vai no relatório, menos no que diz respeito
a aprendizagem, ou muito pouco do que diz da aprendizagem. E o que vem também de reclamação da educação com relação à saúde é que já vem dito pela educação o que a saúde deve fazer. Né? Então, assim, já vem dito que ele tem que ir para o neuro, para o fono, enfim, para todas as especialidades. Então, pressupõe que quem está demandando já tem uma capacidade avaliativa que não precisa um olhar de outro. Então, eu queria trazer isso com uma preocupação, e aí, para encerrar, eu quero falar assim, eu sempre trabalhei muito perto da educação. Trabalhava antes aqui no que é na assistência, o serviço de convivência em turno inverso à escola. Né? E as atividades que são diferentes, claro, mas as mesmas crianças, as nossas discussões em redes, e aí eu me colocando lá como profissional, né, discutindo junto com a escola, junto com a saúde, eu percebo que a mesma criança que tinha dificuldade de ficar na escola, ela não tinha dificuldade de ficar no serviço de convivência. E uma das questões que sempre me chamou muita atenção, e depois, quando eu fui trabalhar na educação, um dos aspectos que eu acredito que seja resposta para isso, tem a ver, primeiro, com a formalidade da educação, né? Acho que e aí não é mérito meu para dizer se está certo ou se está errado, mas principalmente com a forma como os educadores se relacionam com as crianças e com as famílias, no sentido do respeito, que muitas vezes exigem da parte né, sou mais velho, tem que me respeitar, funciona muito assim, eu sou maior, sou mais velho, sou mais antigo, sou professor. Então, eu queria trazer essa provocação, eu queria ouvir de vocês, e até eu acho que para contribuir com o debate. Bom, boa tarde, eu sou Carol, eu vou pedir desculpa pela minha voz, que a minha voz está péssima, né? Estou no meio de uma crise de rinite, entre outras crises que eu estou vivendo hoje, mas eu não quero ser medicada. Passaremos, né, os passarinhos, assim esperamos. Então, eu queria começar já parabenizando as mesas e fazendo um agradecimento especial ao Ricardo e à Cláudia, né, porque foi a partir de umas conversas com eles que eu vim passar esse dia aqui e não poderia estar em melhor lugar e melhor companhia. Seria muito difícil passar esse dia sem vocês, porque está aqui com um grupo enorme discutindo despatologização. No dia de hoje, gente, é quase surreal, né? Porque a gente está sendo patrolado por uma patrola absurda, né, de tentar transformar a gente em robozinhos lá, e a imagem da Cida hoje de manhã, do The Wall, para mim, foi perfeita, porque é um pouco como eu estava me sentindo embaixo do rolo compressor. Mas, se a gente está aqui junto, reunido, pensando, a gente está dizendo que a gente não se submete a virar salsicha, então, já estamos de parabéns por isso. Várias coisas me vieram na cabeça das falas de vocês hoje, né? E primeiro eu fiquei pensando, eu sou velha no processo, né, de trabalho, então eu já trabalhei na educação, na saúde, já voltei para a saúde, já voltei para a educação, e assim eu passo, né? E eu trabalhei numa coisa que se chamava CAI, Centro de Atendimento aos Educandos, que quem é mais antigo aqui vai lembrar. Né? Então, nós tínhamos equipes completas dentro da educação para, justamente, poder fazer o diagnóstico e fazer um encaminhamento para a rede. Esse era o objetivo na época. Uma rede que, na época, era bem exígua. Né? E, uma vez, eu era psicóloga, então, do CAI, de uma turma, de uma professora de alfabetização, que tinha 25 alunos na turma, ela me encaminhou 24 crianças. Das 25. E o pedido, né, porque eu pedi que eles escrevessem qual era o motivo do encaminhamento, eram que todas elas eram hiperativas. Eu nem vou dizer quando que foi isso, porque nem eu me lembro. Tá? Faz séculos já. E aí, o que eu fiz? Eu chamei o aluno que ela não tinha me encaminhado. Ela ficou furiosa comigo, e eu quase fui defenestrada no tal do CAI, porque que absurdo, não estava respeitando a professora, enfim. Então, acho que, às vezes, isso que a colega estava falando antes, né, da intersetorialidade, é que venha...
eu sou totalmente defensora do processo de trabalhar em rede. Saúde, educação, assistência, a gente tem que dialogar, mas não é tão simples. Cada lugar tem um mandato diferente. O problema é que agora a educação está se submetendo a um mandato da saúde que nem é o mandato de todos nós da saúde. Porque nem todos nós da saúde estamos pela linha, né, de oprimir o sujeito e fazer com que ele entre na caixinha que está posta para ele. Porque quando uma professora me manda, e aí o que eu constato? O que ela me mandou era o único alfabético. Era o que estava, como é que chama lá na educação? Alfabetizado? Sei lá, né? Os outros não sabiam ainda ler e escrever. Gente, mas nós estamos, aquilo era início do ano. Como é que a criança já vai saber? Se ela já soubesse, então ela nem precisava estar ali, né? A outra questão que ficou me atravessando é essa questão do diagnóstico, que para nós, no campo da saúde, é uma celeuma, mas que parece que se naturalizou, porque hoje em dia ninguém fala, estou triste, as pessoas já vão dizendo que estão deprimidas, já daqui a pouco estão dizendo qual é o quadrante que elas habitam, né? Elas já dizem um remedinho que pode tomar, se tu está assim, eu te recomendo. Então, isso invadiu de tal forma, entrou de tal forma, que hoje a minha dificuldade, eu estou de novo dentro de uma escola, mas como é que tu não dá o diagnóstico, Carol? Mas tu tem conhecimento para poder dar, né? E aí eu quero fazer a leitura do contexto, eu quero fazer a leitura da sala de aula, do processo de aprendizagem, e a professora quer que eu dê o diagnóstico do guri, porque o problema é ele. A incapacidade também que a gente está tendo de fazer essa leitura num cenário, evidentemente, de muita precarização. Eu me pergunto como que um professor vai dar aula com salário parcelado em 9 vezes, que capacidade ele vai ter, né, ele está ali com a conta caindo na cabeça dele, tudo explodindo na vida dele, e ele tem que ser criativo, lúdico, maravilhoso, interagir com todos, né? É absolutamente surreal, sem nenhuma possibilidade concreta. Estou falando de grana e sem investimento. Eu trabalho no estado do Rio Grande do Sul, sem nenhum investimento em formação. E eu me pergunto por que eles não estão aqui hoje. E eles nem conseguem habitar esse tipo de lugar, alguns estão, porque estão 60 horas, gente, dentro de sala de aula para poder inteirar um salário. Então, são poucos de nós que conseguem ter uma carga horária que consegue estar aqui. E, por último, para sintetizar, só para essa história do diagnóstico, né? Tu estava falando da síndrome de Tourette. Eu trabalhei numa rádio, né? E eu tive um colega na rádio que tinha esse diagnóstico. Ele veio para a rádio justamente por conta desse diagnóstico, porque na universidade que ele estudava, ele começava a gritar na biblioteca e falar palavras inapropriadas. Então, ele rodou na rede de saúde, não conseguiu aderir, e acabou na Rádio Nicósia, onde eu trabalhava. E nunca, durante o programa, e são 2 horas de programa, nunca ele teve uma crise, né? Então, só para a gente pensar como é que é isso mesmo. Então, somos em meio a... né? Em meio a uma comunidade, a uma política, a uma crise histórica, a um golpe, né? Somos em meio a... Então, é interessante, eu acho, quando se aponta, né? Eu também já circulei pela rede pública, assim, em diferentes lugares, e assim como teve momentos em que havia, no nosso contexto, toda uma aposta, um investimento que propiciavam os diálogos, né, entre a saúde, entre a educação. Na própria história da educação de Porto Alegre, inicialmente existia dentro da Secretaria de Educação uma equipe clínica, né? E essa equipe clínica, depois de uma longa conversa, né, foi sendo deslocada para o seu lugar, que era a saúde, para que se pudesse, então, armar espaços de diálogo e não mais uma ideia de que tem um setor de saúde dentro da educação, assim. Então, a gente vive, né, na espiral da história diferentes momentos. E eu acho, me chamou muito assim, a síndrome de Tourette,
né? Porque eu não sei francês, então eu li como eu consegui Tourette, né? Síndrome de Tourette, porque ela fala justamente disso, né? Eu acho que a perda do gesto é a perda do nosso gesto como educador, do nosso gesto como profissional da saúde, né? A perda do gesto que tem a ver com toda uma série de circunstâncias em que vai se apagando aquilo que já foi construído e, de novo, a gente entra no desencontro, né? Então, claro, a gente vive em meio a... Não dá para dizer que a culpa é do professor, que não recebe, que não tem formação, que está estressado, né? E não dá para dizer que a culpa é do profissional da saúde, que está lá também com excesso de demanda, que não recebe, que está estressado, né? O que a gente pode, em vez de... ou da criança, né, que é a hiperativa, né? A gente precisa fazer um movimento de resistência e de responsabilização, né? Hoje em dia, por exemplo, né, nas escolas de Porto Alegre, o professor da sala de recursos, como é que ele sai da sala de aula para ir no centro de saúde, se ele tem que assinar o livro-ponto e não dá tempo para ele voltar para a escola? Então, eu acho que é diante desse meio a que a gente precisa fazer esses espaços de construção e de produção, mas, principalmente, sair desse lugar da culpabilização, né? Poder conversar, realmente levar em conta o que o outro diz, né? Eu acho que isso que o Ricardo diz, levar em conta o que também o sujeito diz de si, né? E quando eu digo que muitas vezes nós somos representantes da criança, é representante, ou do jovem, é representante de uma criança e de um jovem que nós escutamos, e não que nós definimos o que é melhor para ele, né? Então, eu acho que essa é a possibilidade, a gente poder, de alguma maneira, encontrar furos, desvios do muro. Eu tenho 5 minutos. Para ser genial, não vou dar conta. Então, assim, eu não vou tentar ser genial. Eu só vou... eu acho que ficou sem saber, a gente não combinou nada, assim, mas parece que o muro já está circundando, assim, como uma palavra que, de alguma maneira, nos ajuda, deu uau, enfim, né? A falar um pouco do nosso mal-estar, né? Talvez o que nós possamos também compartilhar aqui, frente a isso que nós estamos nos debruçando, é que há um mal-estar. E esse mal-estar é constitutivo. E ele não vai se resolver, nem com bons salários. Claro que melhora, muito, muito. Tem que pagar. E tem que pagar muito bem. Mas o mal-estar persistirá, né? E é frente a esse mal-estar, né, que muitas vezes a gente não consegue se deslocar e fazer alguma coisa com ele. Eu gostei dessa ideia, apesar dela ser forte, assim, dessa imagem que tu traz, né, de que nós todos puxamos o gatilho, né? Sim, nós todos puxamos o gatilho, não só na cabeça do outro, como na nossa própria cabeça, né? Então, é essa ideia, e é isso que a gente tem tentado produzir também nas formações que a gente sustenta e que sempre passam, e algumas das pessoas que estão aqui passaram por elas, né, produz mal-estar, e muita gente abandona, e não é porque nós somos geniais, é porque é difícil lidar com o mal-estar. A gente não sabe o que fazer com isso. A medicalização resolve um pouco do mal-estar, por isso que tem tanta medicação. Freud já dizia isso há séculos atrás, né? Ela foi uma promessa, não deu muito certo, porque a gente continua, né? Isso não tem fim, isso. Mas talvez o que a gente possa, e aí eu pego um pouco a fala do André, a fala do André, que não está aqui, mas que eu li, é do Ricardo. Primeiro, saber-se implicado na cena. Saber do muro, né? Saber-se que puxamos também o gatilho. Essa lógica de bem e de mal, ela deu, assim, ela é muito simples. A gente já não pode mais, eu sou o bem, lá está o mal. Infelizmente, ela não vai nos levar a muitos lugares, não. E, mais do que isso, ela causa desresponsabilização.
né? E saber-se implicado, né? Como é que a gente tem tentado produzir implicação, né? Justamente colocando-se na posição de escuta do outro, uma escuta atenta, uma escuta que se quer generosa, porque está ali, né? Está ali, e, ao mesmo tempo, que sabe do peso de pedir para o outro a sua palavra. Porque talvez a gente não saiba qual é a nossa palavra. Talvez seja muito mais fácil a gente colar na palavra que circula, que ela está por aí. Eu acho que há um excesso de palavras, mesmo que a gente viva cada vez mais sozinhos. Há um excesso de sentidos. Talvez a gente tenha que fazer um pouco como a menina que estava perdida no século à busca do seu pai, deixar cair algumas palavras, para que a nossa possa, mesmo que provisória, limitada, concernida àquela situação, minimamente ser anunciada. E aí a gente se implica com a causa que é nossa. É isso. Muito obrigada pela atenção, enfim, pela possibilidade de estar aqui. Falo no meu nome, no meu grupo de pesquisa, no nome do NUPEC, porque aqui também a gente vem, tipo, somos uma legião, né? Viemos todos. Muito obrigada.